Sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutait, estou aqui com o Daniel Pavanelli. Fala aí, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Pô, e hoje a edição aqui muito especial com um amigo, um parceiro. Hoje estou recebendo aqui Jaime de Ávila, sócio proprietário da Smart Car, consultoria tributária, e o meu parceiro Sidney Regosoni, sócio fundador também da Sidney Regosoni Advocacia e sócio fundador da Smart Car Consultoria Tributária. Meu irmão, muito obrigado pela participação. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Imagina, o prazer é nosso pelo convite. E nós que temos que agradecer, né, Jaime? Só agradecemos, são 16 anos de estrada trabalhando aí com lojas de veículo, né? Fornecendo serviços para esse público e agora estamos aqui juntos para bater esse papo aí. Que bacana. Agradecer também a nossa audiência, a galera que está assistindo a gente no YouTube. Obrigado você que acompanha a gente. Se você gosta do nosso conteúdo, eu vou pedir para você fazer o Triple C. Você já ouviu essa do Triple C? Não conheço essa. Curte não. o vídeo, comenta, Compartilha com 3 amigos. Você deve estar de saco cheio de ouvir isso, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, você que assiste a gente aqui. Quando você não curte o vídeo e não comenta, você prejudica o engajamento no YouTube. Então ajuda a gente a divulgar nosso trabalho para mais pessoas. Não custa, não gasta o dedo, né, Dani? Não gasta, com certeza. Gasta o dedo, Sidney? Acho que não, né? Nem um pouco. Pô, ajuda a gente ali, curte esse vídeo aqui. E tem um outro detalhe, Rafa. Por exemplo, às vezes aquela informação é boa para você, mas riquíssima para uma outra pessoa. Então quando você direciona ali para uma pessoa certa, um amigo, é como se fosse uma indicação. Muito bom. E o tema aqui hoje acho que é muito relevante para o mercado automotivo. Vamos falar sobre tributação, recuperação fiscal e estratégias jurídicas para lojas de veículos. E vou estender para concessionárias também, para o setor automotivo. Os caras aqui são especialistas, feras no tema. Renave chegando, então um monte de mudança. O mercado vai ter que se profissionalizar. Então você que é lojista, do mercado automotivo, pega papel e caneta que esses caras aqui são feras, são da ponta, conhecem o dia a dia. Você vê 16 anos de experiência. E o Sidney, quantos anos de experiência? Não vou entregar, né? Tô não com vai falar 22 anos aqui. Imagina, Boa. já são anos de janela já. E eu vou agradecer o César também da Sovepar por ter Sem feito essa dúvida. conexão, cara, porque além do seu evento ter sido maravilhoso lá em Curitiba, na Sovepar, a gente teve a oportunidade de fazer também em Londrina, Maringá, e aí conheci esse fera aqui, a gente se conectou. Não vou falar os detalhes Não, isso deixa aí quieto é pra lá. corte, isso é corte. Deixa desse corte, senão vai ficar ruim. E vou passar aqui, vou pedir para vocês primeiro se apresentarem, falarem um pouquinho da trajetória de vocês. Então, fiquem à vontade aí para falar um pouquinho pra galera da história de vocês, meus amigos. Fica à vontade. Vamos lá. Então, o Jaime, né? Trabalho já há 16 anos com contabilidade para lojas de veículo, né? Alguns segmentos também atendendo, mas o principal, né? Lojas de veículo. Então, levando solução. E quando a gente fala de contabilidade, todo mundo se arrepia, né, Rafa? Todo mundo já fica assim meio escovado, já não quer nem falar sobre contabilidade. Então, a gente tenta, ao longo desse tempo, ter uma conversa assim, amigável com o lojista. A gente tenta levar solução. E o objetivo não é só resolver a vida da loja, né? O objetivo principal é resolver a vida da loja, mas também levar o lucro para o bolso do sócio, de maneira correta, de maneira em que a gente possa estar obedecendo o fisco, obedecendo receita, obedecendo o patrimônio do sócio e tendo um melhor planejamento tributário possível. Excelente. E já vou jogar uma aqui pro Jaime aqui, que eu sei que ele é fera, você que é lojista, trabalha com loja de carro, papel e caneta na mão. A gente sabe que agora o lojista tem um grande desafio em escolher qual o melhor regime tributário, né? O Renave está aí, se não tiver o KNAI certinho ali, ele não consegue se cadastrar. Eu fiquei sabendo que tem loja de carro aí que tem KNAI de padaria, mas não, isso não acontece. Não, Lava né? rápido. Não tem isso não, mas isso. Meus clientes não. Primeiro, Não, os né? meus clientes pagam todos os impostos Ah, e estão então- no regime adequado. Lá, Boa. os meus clientes. Não são Boa, todos. boa. Mas eu queria saber aqui de vocês, meus amigos. Jaime, qual que é o maior erro que você vê no mercado automotivo quando a gente fala de tributação? Primeiro ponto, né, Rafa? O Renave chegou e chacoalhou a galera. Tá? O fato de ter KNAI errado dentro da loja é realmente uma realidade. O que mais a gente encontra CNPJ faltando atividades, né? CNPJ sendo tributado incorretamente. Então, o melhor passo que tem é o lojista com o Renave, com esse novo modelo, ele começar a entender um pouquinho sobre tributação. Eu preciso entender tudo sobre tributação? Claro que não. Para isso que você tem uma consultoria, né? Para isso que você tem uma contabilidade. Agora, você precisa entender o mínimo necessário. Entender que um Simples Nacional pode ser muito caro, entender que o lucro presumido hoje é um dos cenários mais benéficos e ele deve enquadrar em torno de 90%, 95% das lojas, e entender que o lucro real também pode ser uma realidade para a tua loja. Aí vai depender de alguns fatores e aí podem consultar. Inclusive, eu vou colocar eles aqui numa sinuca de bico aqui. Quem está assistindo aqui esse vídeo, esse podcast, entre em contato, eles vão passar nas redes sociais aqui. Eu não sei o que eles vão fazer, se vão dar um diagnóstico, um desconto. Bom, não foi nada combinado, mas eles vão se virar. Mas vocês se viram Não aí. cortar? Brincadeira. Faz o seguinte. Seguindo
tá? E só manda uma mensagem, assistir a Prospect Pro. Tá bom, 15%, Jaime? Vamos jogar em 20? Você vai tirar do meu bolso esse valor. Mas Dividimos. tudo bem, 20% nos primeiros 2 meses Olha só. da consultoria da Smart com relação à contabilidade Legal. e um diagnóstico para eventual restituição de imposto pelo meu escritório comigo, presencialmente, tá bom? 1 hora de conversa. 2 bolos, hein, galera? Olha, velho. E, pessoal, não quero fazer firula aqui não, mas assim, nos bastidores, é claro que a gente não pode abrir aqui publicamente, mas eles comentaram de alguns exemplos extremamente consideráveis aí de restituição. Então, amigo, olha para dentro de casa, às vezes o dinheiro está indo embora e você tem condições de restituir e dar uma alavancada no caixa aí da Alô, empresa. OAB, não foi eu que falei, não é propaganda. Não. Boa, boa. Legal. Sidney, fala um pouquinho aí pra galera da sua trajetória, da sua Falar. história. Fica à vontade aí, meu querido. Bom, prazer estar aqui, Rafa, Daniel. A minha trajetória acho que é muito parecida com muitos brasileiros e não diferente da nossa. Origem difícil, um tanto quanto humilde, o primeiro a se formar na família. E eu tenho uma carreira um tanto quanto versátil. Eu fui estagiário da Polícia Federal, eu trabalhei no Núcleo de Passaporte, na Lapa. Isso você não sabia, né? Não sabia essa parte. você Eu me não contou mandei isso. lá porque eu queria te surpreender. Legal. Eu tive atividade na política, em campanhas políticas. Ser político, não. Eu atuava na parte legal dos candidatos. Escrevi alguns projetos de leis para Brasília. Atuo ainda com algumas grandes operadoras de planos de saúde. Faço a parte da regulação de mercado e depois eu descobri um mercado maravilhoso que é o nosso, que é de revenda. O tanto quanto carente, o tanto quanto desprestigiado. E eu entendi na minha trajetória que quem vence é quem resolve dores, quem entrega resultado. E a nossa fatia de mercado é um mercado extremamente rentável, mas demanda, né, de muita atenção, porque se o empresário ele só vai fazendo as coisas no peito, é como um míssil, né? Ele vai subir de forma estratégica, vai bombar, mas lá em cima ele vai explodir. É isso. Caraca. Ele não tem constância. E eu acho que fica no mercado quem tem constância. Né? Então, essa é a minha trajetória. Eu tenho uma expertise nesse segmento, mas hoje, você fala, Sidney, você faz o quê? Eu ajudo empresários. Eu sou um conselheiro pessoal dos meus empresários, dos meus clientes, porque eu estou na operação. Até porque eu sou investidor. Isso que eu ia falar, galera, ele fala aqui com propriedade porque ele não vou dizer lojista, mas você é sócio investidor e você tá comprando e vendendo carro. Então isso é um diferencial muito importante que eu gosto muito de frisar quando eu dou um treinamento, que eu sou vendedor de carro, né? E você pode dizer que você é lojista, você é revendedor de carro também, pô, um investidor de loja de carro, podemos dizer assim? Exato, na verdade eu não tenho o privilégio de ter uma loja ainda, porque Sim. eu amo a advocacia, mas sempre que me sobra um quero, eu compro um carro e consigo ir em alguma loja de confiança para aquela venda, né? Que massa. Então eu entendo as dores, eu sei o que é um pós-venda, né? Porque eu sei de acordo com como manda o CDC, então eu acompanho a jornada do empresário. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar um pouquinho, Rafa, e obrigado por essa fala aqui, essa oportunidade. Prazer, velho. O lojista, ele tem que ter apenas uma preocupação. Sabe qual é? Não sabe? Não. Vou te contar. Ele tem que comprar bem, consignar bem e vender bem. Acabou. O resto tem que ter um time que funcione, um braço contábil estratégico, um jurídico, um conselheiro, porque ele tem que ser um bom vendedor. Ele não pode cobrar o escanteio, cabecear, fazer o gol, e também defendendo o gol lá dele. Não faz sentido. Tem que ter time. Vocês sabem que esse aqui é o episódio 153. Galera, 153 vezes eu sentei aqui na cadeirinha de alunos. Sei que hoje vou aprender, como eu já aprendi muito nas conversas que a gente tem juntos ali. Ele sabe que é verdade. E eu vou aqui valorizar um aprendizado que eu tive com o César, da Soberpar, que ele falou uma coisa muito simples aqui. E aí, é bem próximo da fala que você trouxe agora. Né? Que eu acho que o segredo de uma loja de sucesso é comprar bem, vender bem, atender bem. E você tem que ter um respaldo por trás. Exato. Porque é o que você falou, o que acontece muito. O cara às vezes é um bom vendedor, ele é uma loja que vai crescendo, e aí a questão tributária já muda, jurídica, e aí ele vai, não, vambora, sempre fiz assim, e aí que mora o risco, né? Esse sempre fiz assim é a frase que eu sempre escuto. A um passo do precipício. É assim que eu sempre fiz assim, não vai dar nada errado. Pode falar. Não, é interessante isso que você está falando, porque assim, a gente conhece muito lojista e pessoas que a gente sabe que são pessoas do bem, fazem um bom trabalho, têm um viés extremamente comercial, e tem aqueles que, eu estou fazendo, mas estou fazendo do meu jeito, e a gente já viu alguns que não fazem. Não vou citar nome aqui, mas assim, a gente conhece... Fala.
Tem um lojista que a gente conhece que ele teve um problema sério com a loja dele, onde ele não pagava os impostos direito, ele não registrava as pessoas. E aí uma pergunta que vai um pouquinho além aqui. Eu não sei até onde vai a assessoria que vocês dão. Eu vi que é a parte jurídica, tributária, entra nessa parte geral que a gente está falando. Hoje aqui nós temos duas empresas, né? Sim. O escritório jurídico e a consultoria Smart, que é uma contabilidade e uma consultoria. Então tem diversos produtos para este empresário, né? Primeiro que ele não é meu cliente, porque se ele não está com os funcionários registrados, não está pagando imposto, não é nosso cliente. Porque nosso cliente faz isso regularmente por conta da nossa orientação. Infelizmente ele teve o início é difícil, né? Nós conhecemos a trajetória. Tem até uma frase aí que quase que virou um jargão, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Até nos trend tops aí da vida aí. Mas quando você melhora, você não pode esquecer de arrumar a casa. Organizar tudo. Né? Exato. Vai chegar uma hora que você terá que ter um advogado. Ele sempre me pergunta o seguinte, mas Sidney, eu tenho um amigo, um primo, o vizinho. Eu falei, vai lá falar com ele, tá tudo certo. Porque eu sei que daqui X tempo eu conheço um, Alexandre, vai dar problema. E quem vai ter que resolver vai ter que ser eu. Ou um cara bom do mercado. Porque eu sei o que está acontecendo. Nós respiramos dia e noite o mercado automotivo. Fantástico. Então, a gente sabe os vícios, a gente sabe onde dá para economizar, onde não dá para economizar, o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Por exemplo, muitos falam do COAF. Eu não vou adentrar muito ao tema, mas está na bola da vez. Quem não se atentou, você empresário, você lojista, sabe o que é o COAF? Não sabe. O que é o COAF? Fala pra galera assim. Pessoal, eu vou dar só aqui uma centelha de curiosidade, porque eu não vou entregar para vocês, você tem que me contratar. Ok? O cara acabou de ganhar 20% de desconto, se eu falar mais eu não ganho nada. Mas o COAF, ele está atento a toda a movimentação nacional, não é só o lojista, é a imobiliária, é o Rafael Kutaik, é o Sidney. Para quê? Eles estão fiscalizando de olho, com uma lupa, para evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Leia-se as facções, como diz o todo. Né? Então, olha só, tem clientes que passaram pela carteira que achavam que aquele clientão que compra um carro agora, daqui 2 meses troca de novo, daqui 3 meses troca de novo, é um clientão. Cuidado! Às vezes a sua loja está sendo utilizada para passar esse dinheiro. A gente vamos falar de esquentar o dinheiro, isso é um ditado popular, aí todo mundo conhece, né? Para que você entenda. E você pode ser mencionado no processo se um dia aquele seu clientão for investigado. Tá na moda agora o jogo do tigrinho, né? Essas coisas aí, essas plataformas, e os influencers estão comprando carros maravilhosos, legal, mas você falou com seu advogado, falou com seu contador, você comunicou com a COAF? Agora a pergunta aqui, é obrigatório ou é uma faculdade comunicar o COAF? O que você acha, Rafa? Tenho nem ideia, meu amigo. É uma obrigatoriedade. Se você acha que é uma faculdade, tá errado. Tá na lei, não é o Sidney, tá na lei. Agora, eu acho que eu não vou comunicar, não vou ter nenhum problema. Experimente, você pode ter sorte. A injeção virá, eu não sei quando, mas virá. Então imagina um estoque ser bloqueado preventivamente pela justiça por uma investigação, do dia para a noite. Acabou com o lojista. Acabou com o lojista. Às vezes economizar migalhas para perder milhões. E vamos fazer uma observação aqui, né? Seguindo a linha do eu sempre fiz assim e ninguém nunca me pegou, ou eu não fui pego, ou nunca arrumei a casa e deu tudo certo até agora, né? O que mais a gente vê e a gente acompanha é lojista dizendo eu não preciso emitir nota. E quem foi que falou isso para ti? Né? Essa é a pergunta. Traz Quem a foi maca, que eu vou falou? desmaiar. Sabe uma coisa né? que eu ouço muito, Sidney? Eu Já não se o cara preciso. fala assim, não, mas não dá, cara. Minha operação, se eu emitir nota de tudo, eu fecho. É Isso. impossível. Meu amigo, talvez você tenha que readequar a tua operação. Você vai mudar o teu perfil, vai reduzir o estoque. E o vai ter Renave? que comprar. Cara, não tem jeito. Com o Renave, o banco não vai pagar o financiamento. Não, mas eu vou fazer aqui na pessoa física. Cara, Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu diria o seguinte, o Renave ele já existe, ok? Em São Paulo ele É está uma sendo realidade. prorrogado, né? Mas para simplificar, Rafael, eu entendo o Renave como um instrumento para propiciar paridade de armas. Explico. Você é um lojista que emite nota fiscal. Eu sou um lojista que não emito. A concorrência é desleal. Sabe por quê? Porque você vai pagar imposto, você vai dar um pós-venda. E eu estou vendendo o mesmo veículo com 10, 15, 20 a menos por cento. Então é desleal. O Renave agora acabou. Vai colocar todo mundo no mesmo degrau. Ou você está dentro, coloca no estoque, ou não vai pagar o financiamento. Não vai Faz ganhar o mais correto. malandro, vai ganhar o mais competente.
você matou a pau. Né? De novo, o cliente meu não é malandro, é competente. Né? Mas, não mais esperto, exato, que vai vencer o jogo. Não existe isso, já acabou. Mas aí já não vai acabou. viabilizar, porque meu ticket médio talvez você tenha que mudar o perfil de cauda, mas aí inviabiliza a minha margem. Então você vai ter que talvez comprar com uma margem melhor. Então assim, o negócio é aceitar e encarar como oportunidade. Faz sentido? O mercado vai readequar, vai absorver e vai repassar. Não existe. O trigo ficou mais caro, você pagou mais barato? Não, o padeiro te repassou. Passou, E exatamente. vai acontecer a mesma coisa. Então esse discurso não se sustenta. É um discurso que o cara fala para si para dormir em paz, mas não se sustenta. Qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento, Jaime, da área, fala assim, isso não faz sentido. A gente começa a botar muito bloqueio, sabe? Porque eu comprei o carro de pessoa física não emite nota para mim, eu não preciso emitir nota. A gente começa a botar muitos empecilhos. Mas é consignado, né? Então, isso, é consignado. Aí tu pergunta, tá, mas então beleza. Então o financeiro tá acompanhando o consignado. Não, eu já paguei o carro já mês passado. Esse é o carro aqui de um amigo meu, eu só pus na minha loja para vender. Ô Jaime, até ia te perguntar uma coisa, né? A gente vê alguns lojistas fazendo isso. Aí ele entra, por exemplo, no Simples, aí quando ele chega num determinado valor, ele fala assim, puxa, agora não dá mais. O que eu faço? Eu vou abrir um CNPJ com o nome da minha esposa, e aí quando chega num determinado faturamento, ele coloca o CNPJ no filho, e ele vai trabalhando às vezes com 2, 3, 4 CNPJs dentro da mesma operação. Que risco que ele corre nesse sentido? E pergunta, é válido fazer isso? Vale a pena? Então, vamos lá, né? Primeiro ponto, dentro do Simples Nacional, provavelmente ele já está no regime errado. E se você trabalha com compra e venda, o teu regime tributário está totalmente errado dentro do Simples Nacional. Pode procurar o teu contador, procurar a gente, né? Entre em contato para a gente organizar a tua casa. Legal essa informação. Então, nenhuma loja de carro vai estar certo. No Simples já está errado. Nacional. Compra e venda, existe a possibilidade. Olha, isso é legal. E vamos lá. Detalhes, né? Já de começo. Isso a gente pode antecipar que não é um problema. Sim. Vamos imaginar que tu trabalha com compra e venda e dentro do faturamento do Simples Nacional você foi ali e vendeu 3 carros com um ticket de 150 mil. Você já estourou o teu limite do Simples Nacional. Estou falando isoladamente no mês. Lógico que no ano a proporção é anual, né? O valor é anual, o teto é anual. Só que dentro do mês a gente já vai fazendo as nossas médias. Então você já estourou. Então assim, o pessoal que está no Simples Nacional, eles entendem que fazem consignado. E não é consignado, é compra e venda. Então, por isso se justificam estar no Simples Nacional. Então, a tua pergunta, ela volta um passo. Eu estou no Simples Nacional, se eu trabalho com compra e venda, eu já estou errado. Abrir um segundo CNPJ é 2 tiros no pé. Aí tem uma participação jurídica, porque assim, eu conheço empresários que fazem isso, já dei pareceres nesse sentido, abre nome dele, da esposa, do filho, só que aí ele vende um carro da loja dele e recebe na do filho. E aí isso, do ponto de vista jurídico, acaba se criando um grupo. Aí, a hora que uma das empresas não estiver bem das pernas, o consumidor final, se tiver um bom advogado, vai entrar naquele buraquinho, vai puxar todo o grupo. Aí a empresa que está bem vai responder pela que está mal. Então, não existe almoço grátis. Caminho da ruína. Considera como se fosse um grupo econômico. O fato dele ter Veja vários CNPJs operando meio que em triangulação ali. Veja bem, eu tenho conhecidos empresários que têm esse mecanismo e eu fico com o cabelo do braço arrepiado. Porque ele me liga e fala, não, eu vendi um carro, mas eu estou com receio de ter um bloqueio na minha pessoa jurídica tal, eu recebi o sinal e o valor na pessoa jurídica tal. Eu falei, meu amigo, você está expondo. Porque isso é um grupo de fato, é inegável. Eu sou um jurista, não tem como negar. E perante o consumidor, você está fragilizado. Se pegar um bom advogado, ele vai conseguir entrar nesse grupo. E o que você acha que está guardando o patrimônio vai ser o primeiro a ser afetado. Né? Porque eles vão responder entre si. Porque existe o quê? A cadeia de fornecimento entre eles. Você está dizendo que às vezes... o lojista, ele monta, ele está trabalhando, por exemplo, de uma maneira errada, mas ele fala, não, isso daí é empresa, mas ele tem lá a casa dele, ele tem lá um terreno que ele comprou, ele tem... E aí ele fala, não, estou garantido, não está garantido. É isso? São etapas, né? Primeiro, eventualmente, vamos falar aqui de uma execução definitiva contra a loja A. Não tem caixa. Aí pega um bom advogado, o Dr. Rafael está aqui com a gente, e você acaba encontrando, vamos para uma nota fiscal emitida para a loja B. Mas espera aí, o contrato foi vendido para a loja A, quem recebeu foi a loja B? Como está acontecendo isso? Aí você cruza. Quem que são as pessoas? Pai, filho, irmão, parente, sogra. Aí você começa a puxar o fio da meada, se é um bom advogado. E aí você não vai mais processar somente a loja A. Você fala, opa, excelência, juiz, tem uma loja aqui que tem uma conexão com essa empresa. Talvez ele tendo ciência deste problema, está
agindo, usando a outra empresa para trafegar, para girar no mercado. E aí é lá que vai entrar as eventuais penhoras online, buscas, enfim. E se lá não tiver dinheiro, vai para a pessoa física. E são etapas. É rápido? Não, mas acontece. E já aconteceu? Já. A gente já viu acontecer? Já. Todo De dia. lojista casos. de perder, ou perdeu o patrimônio que ele tinha. Inclusive, é uma junção aqui os dois fatores. Do Simples Nacional, já aconteceu casos que aí vieram depois para nós, né? Vieram, caíram na nossa mão, e agora o que eu faço? Né? Que estavam tributando no Simples Nacional e a Receita excluiu, não agora o ano recente, o 5º ano. Então a Receita vai excluindo desde os últimos 5 anos. Você vai pagar como presumido os últimos 5 anos, com juros e multa, lógico, né? Que a Receita não vai trabalhar à toa, ela vai cobrar a parte dela. E não pagando os tributos, vai cair no CPF. Então é uma junção, os dois fatores. Essa é a história triste, mas tem história boa também. O empresário, o Jaime, que está no presumido, trabalha com compra e venda, certamente, eu arrisco dizer que 90% deles, eles não tiveram uma reunião com o seu contador para entender os regimes e entender qual seria o melhor para ele. Quais quinais deveriam estar na empresa dele. Ele não sabe. Ele simplesmente fala assim, ô fulano, eu vou abrir uma loja. O cara abre, ele nem sabe, está no simples, está no presumido. Essa é a realidade do E mercado. a cultura no Brasil é fazer as coisas assim, né? Exato, Vamos que vamos, né? Exato. Mas você, lojista, que está me assistindo, me ouvindo, se você estiver no presumido, eu te asseguro, tá? Que você tem dinheiro na mesa para eventualmente buscar na Receita, porque você está pagando a base de alíquota cheia com relação aos impostos federais, especificamente sobre a CSLL e o RPJ. Não precisa contratar o Sidney, busca um advogado de confiança, mas pesquise. Existe tese nesse sentido para restituição. Eu vou emendar isso na próxima pergunta. Eu queria saber se o lucro presumido é o melhor formato, porque a gente ouve às vezes isso no mercado, né? É o melhor formato, não é quando faz sentido. E aí, o que vocês me dizem? Vai depender muito do valor agregado da mercadoria de cada loja, Rafa. Porque aí a gente está falando de lucro presumido comparado ao lucro real. Tá. Por isso que eu falei que 90% ou 95% das lojas vale a pena. Porque justamente se elas não atingiram o limite dos 78 milhões ano para estar no lucro real obrigatoriamente, né, elas podem fazer uso de um DRE, podem fazer uso dos seus números contábeis para enquadrar aí por opção dentro do lucro real não presumido. Mas, na sua maioria, isso informações que a gente vai coletando até mesmo dos sistemas e do ambiente fiscal, né? A gente tem aí a atividade de veículo uma das mais rentáveis, né, no Brasil. Então, automaticamente, se ela é rentável, a margem dela é boa. E isso atrapalha um pouco a operação dentro do lucro real. E mais de 90% das vezes é indicado o lucro real. Presumido. Presumido. Exato. Isso. E o lucro real, quando que vale a pena? O lucro real vai depender aí do DRE da loja, né? Depende, Do tudo cálculo, depende. tudo depende. Um diagnóstico com Isso. vocês, né? Quem está aqui ganhou esse diagnóstico, pelo que eu entendi, gratuito, de uma análise, não é isso? Prévia. Vocês conseguem já dar pelo menos ter uma noção e dar De primeiro momento, né? Por exemplo, a gente tem essa situação da redução tributária, que a gente aqui já deixa público, né? E também para o pessoal buscar, porque é dinheiro na mesa, como o Dr. Sidney falou. Sim. Então, com essa situação da redução tributária, já começa a ficar muito próximo o lucro presumido ser mais vantagem, né? Então, o lucro presumido ele já vai sendo tendencioso a ser vantajoso. Tá. Então, aí dentro do lucro real, aí são as variáveis que tem, né? A minha margem é boa, não é... Pô, mas que aula, né? Então a gente tá vendo aqui que o simples sempre vai estar errado. É isso? Para compra e venda. Para compra e venda de venda. veículos, né? Consignação aí já é outra história. Exato. Né? O presumido, mais de 90%, Isso aí. acaba se adequando nisso. E pode ser que o real também se adeque dependendo do DRE. Isso. Pô, isso já é uma baita de uma noção, né? Para o cara Porque, pensar. na verdade, o jurídico ou a contabilidade tem que entender que não é o que ela quer, é o que o empresário precisa. Eu tenho que sentar com o Rafael. Rafael, deixa eu ver os seus números. O que está acontecendo aqui? Bom, neste cenário, o que melhor se adequa é isso. É isso. Não é o que eu acho, é o que eu quero. Mudou, a empresa cresceu, ampliou, montou mais uma unidade. Puxa, agora já não cabe mais essa situação, vamos movimentar. O que eu percebi nessa nossa conversa é o seguinte, são duas frentes que eu percebo que vocês trabalham. Uma frente que seria muito mais de proteção, para que esse lojista, para que esse empresário não seja surpreendido pagando multas e tudo mais, e uma outra para adequação, porque às vezes ele pode estar fazendo totalmente errado, né? Já acontece em muitos casos, vocês têm aí um percentual mais ou menos do quanto aquele investimento que eles pagam chegam a virar retorno só pelo fato dele identificar, por exemplo, que ele está
errado. É piada, Daniel. É piada, porque no off nós falamos de uma pessoa que nós conhecemos, né? Ele recuperou milhões de reais. Ele não está pagando imposto, se aproveitando da compensação há mais de 1 ano e meio. Então é piada o investimento em ter um profissional de qualidade te acompanhando versus o que ele pagar pode a mais. Porque, na verdade, a leitura é: já estou pagando, tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que ele nem imagina que se ele sentar conosco ou com outros escritórios ou com outras contabilidades, Tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa. Gente, sabe o que é? Se você fosse lojista, Daniel. Daniel, você é lojista? Sim. Está no presumido? Sim. Daniel, temos aqui um estudo. Você tem X% de probabilidade de ter pagado a mais impostos federais aqui de RPJ, CSL e LL. Posso fazer uma análise para você? Sim. Aí eu vou voltar daqui a uma semana. Aqui está o estudo. Você recolheu X mil reais a mais. O que eu faço para recuperar? Uma ação judicial. Vou fazer administrativo? Não recomendo. Mas quando eu vou pagar? Aí não vou falar porque aí vai estar a OAB me pegando. Mas é dinheiro de volta no caixa. Mas melhor do que restituir o que você já pagou é corrigir a base da alíquota. Daqui para frente. Exato. Que você vai sair de 11,93. 11,33 para 5,93. Entendeu? Esse é o ponto. É metade. 50%. Exato. Eu sempre pergunto, você vai morrer amanhã? Não. Você vai fechar a loja? Não. Então faça. Não faça com o Sidney, faça com o João, com o Fernando, mas faça. Um comentário que eu faço aqui, a gente tem um programa que é para otimização de lojas multimarcas, onde a gente mostra para eles o que seria um parâmetro ideal de crescimento para uma loja e tal. E a gente está falando algo em torno de 5%. Quer dizer, vocês já estão falando aqui de 11 e pouco cai para 5, quer dizer, praticamente a lucratividade que aquele lojista precisa. Com certeza. A gente fez um cálculo, uma lucratividade de 5% no ano, dá praticamente um pouquinho mais do que um ano, praticamente o lojista dobra de tamanho. Lucratividade líquida, tá? Ele praticamente dobra de tamanho. Ou seja, o fato dele não estar bem enquadrado, ou pelo menos não ter a certeza de que ele está bem enquadrado, pode estar fazendo com que ele tenha um freio de mão puxado. Olha, e aqui eu vou mandar um abraço pro Wagner, da Autoland, em um café. O Rafael falou, vai lá, foi esse meu amigo tal. Conversei com ele 10, 15 minutos. Passei uma tarde com ele lá depois dessa conversa, porque era uma conversa pontual. Nós identificamos, nem fiz, tá, pra ele, não tem problema. Mas ele corrigiu a base de cálculo. Liga pra ele lá, Rafael, vê quanto que ele economizou. E não foi comigo. Entende? Então, assim, o mero fato de nós estarmos circulando e as pessoas nos ouvirem, que às vezes o receio é, poxa, eu estou fazendo assim e está dando certo, eu tenho receio de uma fiscalização. Gente, estamos falando primeiro, estamos falando do imposto federal, estamos falando não é porque eu quero, porque eu sou bonitinho, eu sou feio, que você é bonitinho, você é feio. A lei diz que tem que ser assim. Ponto. Então você tem um direito líquido e certo. Basta ter a coragem de buscar. Que legal. A decisão é sua. Quero ficar pagando mais? Tá tudo certo, ele é seu, não é meu. Eu vou ganhar em cima do que você restituir, inclusive. Olha só. Veja bem, né? Agora não, estou tranquilo. Fica como está. E fica exposto à competitividade. Sabendo que o seu colega que fez, ele já está recolhendo a menos legalmente. Isso que é legal, cara. Sair dessa zona obscura entre aspas, sonegação, porque o cliente meu não sonega, mas alguns sonegam lá fora. Os que não são meus clientes. Né? Aqui, estou lembrando aqui do Dr. João, né? Ele fala que os clientes dele também nunca são culpados. Os meus também nunca sonegam. Jamais. Né? Então, venha para a luz. O caminho é a legalidade. O caminho é a transparência da relação lojista barra físico, lojista barra consumidor. Muito está falando da parte tributária, mas também é importante lembrar a parte do consumidor. Como que se vende um veículo. Como que você... Vender é mil maravilhas, Jaime. Isso aí. Agora, e o pós-venda? Você, lojista, deu para o seu consumidor as informações úteis sobre o veículo? O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, fala em transparência. O que você anunciou, você cumpriu? O anúncio é, o carro está com 20 mil quilômetros, o cara chega lá para olhar, o volante está comido. Né? Como chama lá o negócio do freio lá? Pedal todo desgastado. Né? Tá com 20 mil mesmo? Vamos lá. Ou seja, você sabe que a gente atende outros segmentos também, né? Muitos empresários, mais de 15 segmentos. Brabo no segmento. E uma coisa que os nossos empresários, clientes sempre falam assim, não, cara, mas eu preciso pagar menos imposto. Então, como é que eu faço para baixar menos imposto? Aí tem gente que fala, não, eu vou abrir um segundo CNPJ, um terceiro, você fala, agora eu vou fazer um da minha esposa, um do meu filho, e aí? Vale a pena ter 1, 2, 3 CNPJs? Quando vale a pena? O que você fala? É vantajoso? O que você fala disso?
De novo, eu sentaria com essa pessoa para entender o cenário dela, para entender o que ela tem, quais são as empresas, qual a rentabilidade, o que deixa na mesa, para nós montarmos uma Porque não estrutura. tão simples assim, para você. Não vou abrir dois CNPJ, eu vou dividir aqui e vou pagar menos imposto. Não é tão simples assim. Exato. Se fosse, todo Podemos mundo faria. usar aquela palavrinha depende, né? Tudo depende. Matou a pau. Porque isso aqui é uma análise, um estudo para te mostrar o caminho, não um achismo, não é o que eu acho. É o que vai enquadrar para você. Às vezes o que você quer não enquadra. Eu quero estar no real. Mas você fatura mais de 78 milhões por ano? Não. Então você não tem como estar no real. Mas eu quero ficar no simples. Está pagando mais, está errado. Recuperação fiscal. A gente sabe que, né, o lojista às vezes faz, nossa, vou conseguir. E aí? Vamos fazer aqui, não sei se vocês conseguem falar quais são os erros mais comuns ou quais são os tributos. Vocês podem dar um spoiler aqui para a galera, para eles terem noção de como recuperar? Quais tributos mais comuns? Quais erros mais comuns em lojas de carros? Não sei se pode dar um spoiler ou não. Se não puder também. Do erro, tu fala da recuperação? Manda bala. Erros mais comuns, né? Não emissão de nota. Assim, é um monte, né? É cultural não emitir nota, né? O nosso lojista, ele compra carro de locadora, por exemplo, e a locadora não está obrigada a emitir nota, mas você está, né? Então, são erros assim. Mas eu não concordo, muda a lei, né? Vai lá, pega, não é isso? Volta melhor. Mas eu não concordo. Seja eleito, vá lá no Congresso, então, não faz o movimento, né? Exato. Ele parte desse princípio, né? Primeiro, o que você está fazendo? O primeiro ponto ali é o início da nossa conversa aqui. Não adianta você vender bem, ter margem boa, tudo, e o teu administrativo está todo bagunçado. Tu vai pagar caro. Tu vai pagar caro imposto, tu vai pagar caro. Vai te custar. Então, vamos buscar aqueles 5% ali para dentro de casa. Né? Então, organizar a tua casa. Documentação fiscal, fazer bem feita. Né? O que mais eu vejo, né? Eu vou dar um exemplo agora recente. Teve um lojista que foi lá, a gente tem redução de ICMS, né? Dentro da maioria dos estados, a gente tem redução da base do ICMS. O cara foi lá e emitiu uma nota sem a redução. Meteu lá 100 mil de nota de um carro a 12%. 120 mil. Faça o que agora? Em Santa Catarina, você é obrigado a pagar o imposto e depois recuperá-lo. Não tem o que te fazer. Senão vai cair em malha fiscal. Você vai ser obrigado a pagar. E assim, na maioria dos seus estados. Então, olha a importância de tu ter um administrativo bem feito. Tá? Uma nota fiscal mal feita é um problema. É uma despesa. Então, você organizar os teus documentos fiscais, organizar o teu financeiro. Né? A gente falou antes de real presumido. Como é que eu vou para o real se eu não tenho meu financeiro organizado? Se eu não emito nota. Né? Eu peguei casos já que a gente sentou para fazer uma reunião, pensei, eu tô no real, eu disse, não, legal, show de bola, então tu deve estar com tudo organizado. Não, pois aqui, pá, tem isso, tem aquilo. Tá, então, pô, como é que tu vai ter isso? Né? Então, são alguns fatores. Organizar o teu administrativo, olhar para os teus documentos fiscais. Eu tô emitindo nota dos retornos. Agora os bancos exigiram, mas até esses dias nem as notas de retorno a gente emitia. Não tinha. Tá? A gente tinha essas culturas. Né? Então, assim, ele vai muito nesse quesito. E aí depois eu trago para nós, né? Nossa contabilidade, que aí entra a nossa responsabilidade. A gente tem vasta experiência já nesse segmento, mas o que mais a gente pega é o quê? Tributação incorreta. Estou tributando em cima do valor total do veículo. Não estou utilizando a redução da base de cálculo para tributar. Tá? Isso é o que mais acontece também na apuração dos impostos, no contexto geral, né? No composto. E aí, vamos lá, pago folha incorreto, né? Estou pagando lá valores de INSS em bases que não deveria pagar, porque eu não preciso pagar, né? Posso ter algumas situações na folha para ter economia. Então, assim, os erros são enormes, são vários. Então, por isso que eu volto lá a chamar a atenção, né? Um administrativo redondinho, né? Tudo acontecendo, aí a gente entra no campo da recuperação, que aí é onde a gente trabalha também. Jaime, só para fechar um assunto, você chegou a falar dessa questão do lucro real e que ele tem que estar organizado. Eu já ouvi de alguns lojistas amigos, eles comentarem exatamente isso. Ele fala, puxa, eu não vou para o real porque a chance de eu ter uma fiscalização é muito maior. Pelo que você está dizendo, não é a chance dele ter uma fiscalização, né? A chance é dele, o trabalho que ele tem que ter para regularizar tudo e organizar tudo, é isso? Porque a gente tem que entender que o presumido, eu sou tributado por aquilo que eu recebo. Esse é o fato. E quando a gente fala de real, eu sou tributado pelo que eu recebo e pelas minhas despesas. Então, aquilo ali é a base. Então, qual é a maior dificuldade no real, né? É as despesas. Então, esse é o fato. Essa é a situação. Então, eu preciso ter isso certo. Eu preciso de um financeiro bem feito.
Que é o lojista que sai do princípio de identidade, né? Empresa é empresa, pessoa é pessoa, é isso? Exatamente. E aí ele põe conta da casa dele para pagar dentro da empresa, e aí na hora que entra a fiscalização fala... O que está acontecendo aqui? Aí liga pro Sidney. Aí tem que colocar a capa do Superman, né? E resolver. Ou, como chama, o Mr. M, fazer uma mágica, né? Vai lá, faz uma mágica. Exato. Não existe, né? Essa é a questão. Existe, de fato, no mercado, esses mitos, né? Eu não faço isso que você fiscaliza. O medo, olha só que loucura. O medo é da fiscalização, que muitas vezes não ocorre. Eu não estou falando aqui de CMS, estou falando aqui de impostos federais. Estou te falando que existe uma lei que prevê como você tem que ser tributado. O seu contador está te tributando de forma equivocada. E você pode buscar a restituição. Peraí. Então, é quase que ilógico você buscar um direito que é líquido e certo, que a lei te assegura. O que vai falar o fiscal lá, Daniel, na sua loja? Você vai pegar a sentença e falar assim, querido, tá aqui. A porta da casa, você é serventinha da casa, ou você pode dar um carro para comprar. Porque não tem jeitinho. Né? Eu prezo muito no escritório e o Jaime na Smart pela transparência na comunicação com o nosso cliente. Quem é o nosso público? Lojista. Então, às vezes eu falo muitas coisas que eles não gostam de ouvir, mas é verdade. E é muito mais fácil eu fazer um carinho. Não, tá tranquilo. Não emite, não. Fica sossegado que eu vou dar um jeito. Fica tranquilo. Não faz sentido para mim. A minha premissa é resolver dores do segmento. Da porta para dentro, já falei o que ele tem que fazer. Consignar bem, comprar bem e vender bem. Então os problemas são meus, não é mais dele. Os jurídicos, os contábeis, o Jaime. E assim por diante. Só para fechar o gap da restituição, eu vou falar então somente do RPJ, do RPJ e da CSLL, que eu acho que é o nosso, nesse momento, está muito em alta. Por que está se pagando mais? Porque quando foi aberta a sua empresa, a Receita acabou te classificando como prestação de serviço. Você presta serviço? Não, você vende e compra, operação de venda e compra. Perceba? Alguém te falou isso antes? Não. Então pega o contador, dá um abraço nele e fala, obrigado, você me fez gastar muitos reais. Tá errado. Então assim, não é uma solução na pressão. É o seu dinheiro, Rafael. Vamos buscar junto ou não. Eu vou ter que falar, vou me colocar aqui no bolo, porque muitos lojistas eram vendedores de carros, né? Sim. E viraram empresários. É a jornada. Bem, igual eu. Eu tô aprendendo a ser um CEO, sou um bebê como empresário. Eu tô sentado, você sabe, a gente já conversou bastante. Eu tô sentado na cadeirinha de aluno, então eu quero ajuda, eu tenho um conselho, eu tenho um diretor financeiro, eu ouço, eu quero... E aí, assim... a gente vê os empresários lojistas, e eu vou me colocar junto, tá, galera? Não sou bonzão, não. Tem muita coisa pra arrumar na casa, né? Nós todos, né? E aí, assim, fica aquela preocupação só em vender e falar, não vamos vender, bora vender. E tem que vender, tem que ir pra cima nas vendas. Mas, às vezes, uma assessoria contábil jurídica, isso vai fazer a diferença ali na linha azul final. E a gente tá tão olhando só pra venda, deixa que eu já tenho um contador, não enche o saco, eu vou atender um cliente. Já deve ter ouvido falar isso. Isso eu vou falar por mim. Quantas vezes, né, Dani? E agora, quando a gente pega para olhar essa questão... E aí eu queria emendar com uma pergunta. Qual que é a importância de ter um especialista tributário, um especialista financeiro, numa loja de carros, né? E o que pode acontecer do cara que negligencia isso? Fala assim, não. Eu vou vender, eu falo com eu já tenho contador. O que você me fala desse tema? Eu vou te responder com uma outra pergunta simples. Você está com um problema no coração, Rafael. Sério. Você vai internar para fazer uma operação de vida ou morte. O médico se habilita, é um ortopedista. Você faz a cirurgia? Nossa, boa, velho. Você faz? Não tem como, né, velho? Tá respondido. Então a diferença entre você ter sucesso ou não, ou sorte, é que na jornada ninguém faz nada sozinho. Você vai ter que se aliar a bons profissionais, pessoas que pensem como você. Eu não critico o profissional, o lojista que tem aquele advogado generalista. Tá tudo bem. Não é uma crítica. Se ele vai bem, se é um cara esforçado, eu jamais vou falar não. Mas chega um momento e somente o empresário sabe a hora que ele sobe de nível. Que ele vai precisar ter um apoio um pouco mais técnico, um pouco mais... Peraí, essa vírgula aqui a gente pode melhorar nesse contrato. Cara, eu vou fazer uma analogia com o meu canal aqui. A gente, né, tem quase 12 mil inscritos no canal, estamos mais de 153 episódios gravados. Hoje tá indo bem, temos quase 400 mil visualizações, mas eu falei, cara, se eu colocar um especialista aqui, a gente vai subir de nível muito mais rápido. Eu falei assim, a gente vai crescer, estamos crescendo, mas e se eu tiver um cara que tem experiência, isso... Um abraço pro Duda Monk, né? Tá reestruturando, acabei de... O Otavião, tamo junto aí, falou que eu tô seguindo os direcionamentos, porque eu tô sentado na cadeia de aluno. Falei, cara, vou pôr um especialista.
vai dar certo o canal, vamos crescer, vamos, mas se eu tiver um especialista, talvez o negócio que ia demorar 5 anos, talvez eu resolva em 1 ano. Aí que tá, você matou o tempo, né? Porque, na verdade, o que é hoje mais Isso vale, valioso? desculpa, vale para assessoria de marketing, jurídica, Pra contábil, tudo. financeira, Pra tudo. não é isso? O exemplo que eu dei, o inverso é verdade. Você está com uma fratura exposta terrível, que você está com risco de parar de andar por conta de uma fratura no seu joelho ou algo do tipo. O joelho do Ronaldinho, quem que Vai no operou? Foi um clínico geral. cardiologista ou foi... Inverte a pergunta. Foi um Pô, lá. cardiologista ou foi um ortopedista top? Esse é o ponto. Né? Quero pegar um gancho do que o Rafael falou. Tem um cliente nosso que ele pedia que os atendimentos fossem feitos de quinta-feira. E eu achei muito interessante isso. Eu perguntei para ele, falei, mas por que de quinta? Ele falou, não, quinta vem aqui todas as consultorias, todas as assessorias. Eu falei, como assim todas? É um Marco lá da Ecovaso. Um abraço. Marcão aí, que Gente, vou conectar você com ele. É um prazer. Aí o que acontece? Ele virou, ele falou pra gente, ele falou, sabe o que acontece? Aqui vem a minha assessoria financeira, vem o rapaz da indústria, vem vocês fazendo a parte comercial. Ele falou, é um dia que eu reservo pra estar aqui pra ouvir tudo que tem de novidade. E eu perguntei pra ele, falei, mas pra que tanta assessoria? Ele falou assim, cara, o tempo que vocês levaram para aprender, conhecer, os tombos que vocês levaram, o tempo que vocês demoraram para estudar, eu absorvo isso num curto espaço de tempo. Eu ganho velocidade de crescimento. O cara Sabe que por dá quê? gosto de fazer uma consultoria que ele com papel, com um caderninho, ele pega assim, cara, vamos lá, ele faz questão de render, de anotar e de seguir depois na próxima reunião. Cara, eu fiz isso aqui, fiz certo. A gente ficava até impressionado, porque a gente nasceu no automotivo, lá é uma indústria, venda de vaso plástico, mas ele aproveitava de um jeito, cara, a consultoria que, assim, quando a gente tem esse engajamento do empresário, vocês devem passar por isso, Sim, sem é dúvida. um outro resultado. Sim, e ele entendeu aí o que eu estava falando, justamente a conexão do quanto vale o tempo. Não adianta, por mais que nós todos aqui trabalham muito, mas tem 24 horas do dia, ponto. Ponto. Então, se ele consegue ter o sumo ali, o que fica, o resumo de tudo que essa pessoa, esse técnico já estudou, já passou, já errou, aprendeu, vai dar para ele somente ali o ouro. E corrige rápido, porque você já tem um Rapidamente especialista. a rota. E ele me ensinou uma frase há 8 anos, ele falou assim, ó, Rafa, nunca vou esquecer, eu não tenho pacto com erro. Então eu Isso não é tenho lindo, ego. velho. Isso é lindo, Ele fala, eu não tenho ego, assim. Aí ele fala, pô, mas eu errei. Errei, corrigi, vambora. Porque eu vejo muito isso no setor automotivo também, do orgulho. Do cara ficar, não, mas eu tomei a decisão, e o cara segue, ele fica no orgulho. Você sente isso também? Às vezes o cara fica no orgulho, Muito. e você vê o cara fala, mas o cara tá se ferrando, e ele... Na verdade existe uma vaidade porque normalmente é a jornada do empresário do segmento. Ele foi vendedor, se tornou empresário, só que ele ainda não sentou na cadeira de empresário. Ele continua na cadeira do vendedor ou de gerente. Então ele está buscando venda e não se qualificou ou não buscou qualificação E para não tocar. é fácil essa transição, eu tô nesse Não, momento, e é assim, difícil. não estamos dizendo que é fácil, mas tô dizendo que você tem que tomar essa decisão. Exato. Mas qual a decisão fácil da nossa vida? Tenho certeza que as decisões mais difíceis foram as que te trouxeram até aqui. Cara, quando eu decidi sair do comercial da Prospect Pro, eu fiquei doente, cara, com insônia. Esse cara recebeu mensagem 2 da manhã. De verdade, cara. Eu falei, eu não vou conseguir, eu vou voltar. Eu falei, eu vou voltar. Eu ficava todo dia, não, mas você acha que eu volto? Eu volto. Porque assim, não é arrogância, cara, mas eu tanto na ponta, eu construí um negócio, 9 anos, eu sabia que eu faço acontecer, né? E aí quando eu tenho que delegar, acompanhar, aceitar que talvez o meu faturamento, né, vai cair por um período, vai reduzir as vendas. Mas é uma construção, porque chega um determinado ponto da carreira do empresário, Sidney, Jaime, que fazer fica fácil, o difícil é fazer. Então, desculpa, cara, eu e o Daniel, a gente tá há 10 anos, a gente fazer uma palestra hoje e a gente, cara, toca, você já assistiu, né? Mas e a gente fazer o Rafael Franco fazer uma palestra no nosso nível? Isso é um desafio. Isso é você formar outros líderes. E a zona de conforto do empresário é operacional. Enquanto eu estiver vendendo treinamento e aplicando palestra, eu estou acomodado. Exato. Essa que é a verdade. Exato. Então saia da zona de conforto e assim, sair da zona de conforto é uma viagem maravilhosa que você pode fazer. Porque hoje, quem tinha uma carga horária de 12, 14 horas por dia, eu consegui reduzir pela metade. A gente bateu recorde, e assim, foi bacana porque eu saí em janeiro, né, do ano passado, o faturamento caiu, a gente baixou, contei pra você. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Cara, esse cara sofreu nessa época. 2 da manhã, Dani. Cara, Nem agitado, né? junho, Não, mas houve essa. Junho batemos recorde de faturamento sem o Rafa estar fazendo 10 reuniões por dia. Mas eu ouvi eu isso. chorei. Eu ouvi chorei. você, né? Mantemos junho, julho, agosto, setembro, outubro. Falei, cara, agora eu com tempo pra pensar.
Estou lançando meu livro, inteligência artificial, estou criando novos treinamentos, estou contratando gente, estou treinando meu time, estou aumentando a área comercial, colocamos o STR. E eu consigo pensar, porque você, empresário que está assistindo a gente aqui, às vezes você está lá tão focado em vender o carro, em atender o cliente no retorno, em fazer, mas eu faço tudo, que sempre foi assim. Eu sou centralizador e é sofrido essa transição. Mas vale a pena você sair da zona de conforto. E assim, se você quer ser um empresário, né, eu estou aprendendo a ser CEO ainda, mas você vai ter que fazer essa transição. E talvez nessa transição você caia um pouco as suas vendas. Olha que difícil. Faz parte. E vou te falar uma coisa. Você conhece uma pessoa que é mundialmente conhecida pelo nome de Jesus Cristo? Ele somou ou ele multiplicou os pães? Multiplicou, né, velho? Aí nós, na nossa insignificância, a gente quer somar? Eu poderia tocar sozinho no meu escritório. Eu tenho sócio por quê? Porque agora eu tenho mais braços, mais mentes pensantes, no mesmo propósito. Então essa vaidade, ela é muito pequena, perto da grandiosidade que você, empresário, pode alcançar. Né? Muitas vezes você está amarrado porque eu criei a empresa, eu criei o nome. Muitos lojistas têm até o nome estampado na frente da loja. Mas perceba que se você multiplicar, e quando eu falo a multiplicação é trazer pessoas que impulsionem as suas ideias e projetem muito mais rápido. Não é à toa que hoje está na moda, né? Essas mentorias e cursos e tudo mais, tudo online. Por quê? É escala. Como é que eles escalam? Não dá para multiplicar as horas do dia, mas dá para multiplicar as vendas. Porque se eles deixam gravado e multiplicando, acabou. Agora, como é que eu faço isso numa loja de carro? Gestão financeira. Muitos lojistas, donos de loja, não assumem que estão desorganizados no financeiro. Sim. E misturam, né? Vender, mistura a vida pessoal com a profissional. E dá para você falar qual que é o primeiro passo que um lojista tem que fazer para sair desse furacão para conseguir se organizar? Segregar as contas pessoais, porque normalmente eles acabam misturando com as contas da empresa, da pessoa jurídica. Primeira aula de administração, né, cara? Matou, né? Princípio da identidade. Pessoa é pessoa, vida. Empresa é empresa. Olha que ponto chegamos. E o advogado tem um pouco disso, né? A gente acaba sendo um pouco do administrativo, um pouco do psicólogo, um pouco, né, de cada coisa, porque nós temos que recepcionar aquele empresário que está vindo com diversas dores. Eu tenho que recepcioná-lo e direcioná-lo para o caminho. Eu não posso pegar a caneta dele, mas o caminho eu mostro. Tá ruim a sua gestão financeira. Contrate um CFO. Mas vai custar, Jaime? Vai custar quanto no final do dia, daqui 6 meses? O que você está pagando de juros agora, porque está alavancado? A sua casa que você pegou empréstimo, o que eu estou vendo aqui. O seu cartão de crédito, que é seu e está na conta da empresa, a decisão é sua. Eu vou rasgar um pouco de cedo. Você acaba fazendo uma consultoria financeira pro cara também. Assim, não é... Mas você... OAB, não faço. Nossa, pai. Não, a gente direciona. Você dá um norte pro cara, ou pelo menos instrui quem pode ajudá-lo. Sem Fala, cara, aqui você tem problema. Porque eu não posso navegar em águas desconhecidas. Sim. Eu sou o capitão do meu barco. E meu barco é o jurídico. Tá. Se eu identifico um problema, eu sei que tá ali. Mas eu não vou sentar e fazer conta. Eu vou falar, olha, fala com o Jaime, que é o cara do contábil. Contrata um CFO, põe uma consultoria aqui. Põe lá que ele vai sentar. Você vai gastar inicialmente, mas no médio e longo prazo você vai ver a sua recuperação. E a recuperação, ela não é momentânea. Se você seguir a receita, você vai ter uma vida equilibrada e constante. Porque a constância eu acho que a cereja do bolo ou o ingrediente necessário para ter resultados sólidos. Não adianta você acordar um dia, Rafael, ligar para 100 pessoas e no dia seguinte dormir até as 11 da manhã. Você vai ter que ligar para todo mundo de novo. 100 pessoas, 100 pessoas, constância. E vamos lá, né, Cid? Seguindo a linha do administrativo, tá? A maioria, o maior concorrente dos sistemas de loja de carro é a Tilibra. O pessoal fazendo no caderninho o seu financeiro. Nossa, essa é muito boa, velho. Vamos anotar essa. Não, manda essa lá já. Essa vai dar um corte lá. Essa manda lá. Sensacional. Rodrigo Belo, teu maior concorrente é a Tilibra. Né? Muito bom. Inclusive aí, ó, Autoconf, parceiro patrocinador da Prospect Pro. Se você é lojista aí e não tem um sistema aí, com certeza vai ajudar você a levar a tua loja ao próximo nível. E com todo respeito a Tilibra, né? Exato, Mas exato. vamos lá. Vamos organizar as coisas, né? Eu acho Muito bom. Eu acho não, é a certeza de que uma loja de carro ela tem que entender onde é que está o dinheiro dela. E comprar bem é muito bom. Só que saber o que você gastou em cada veículo quando você vendeu é melhor ainda. E como é que você vai fazer isso no teu caderninho? Tá? Então não dá. Né? Existem carros que ficam na loja às vezes 60 dias.
e tu tá tendo esse controle, Jaime, eu tô tendo, tá, e ele é visível, tu consegue ter esse controle e trazer para ti realmente uma rentabilidade. E o pior, né, o conceito de DRE e fluxo de caixa. O pessoal tem isso muito misturado. Dá pra falar a diferença ali rapidinho? Nossa, Dá. é verdade. Nós vamos lá, vamos pegar um DRE. Eu pego um DRE, eu vou olhar para cada venda dos meus veículos daquele mês e vou olhar a lucratividade que eu tive em cada venda e dentro daquela janela. Quando eu olho um fluxo de caixa, eu estou olhando aquilo que entrou e saiu de financeiro dentro da minha loja. Então, isso é importante. Aula. A gente saber separar as coisas. Talvez o meu DRE foi altamente positivo e eu estou sem dinheiro lá no banco. Porque eu comprei e está lá no estoque. Ou eu investi na minha loja, tá? Investi em reforma, dei um upgrade ali na minha loja. Então, eu tenho que entender isso. E quando eu vou fazer isso? Porque aí o que acontece? O lojista foi lá, ele investiu na loja dele e descapitalizou. Pois é, meu irmão. É lá no estoque que vai fazer falta. Porque tu não vai conseguir comprar. E você vai precisar de capital de giro para fazer esse negócio Exatamente. rodar. E aí onde é que vai estourar? Tu vai atrás de capital de giro, tu vai atrás de capital de giro caro. Tu vai trazer capital de giro caro para dentro. E aí a gente vai ver a importância de ter aquela pessoa do financeiro. Que ela tem que ir lá no banco e negociar. E trazer um capital de giro barato. Então tu tem que ter esses números na mão. E como é que eu vou ter isso? Na Tilipre, tá? Não dá, né? Vamos lá, ó. Patrocinador, AutoConf, um bom sistema, tá? Um sistema robusto que traga informações para você. Cresci o meu patrimônio ou não? E vamos lá, as misturas de pessoa física e jurídica. Aí eu tenho lá, tô lá com o meu DRE lindo, maravilhoso e tenho o resultado. Peguei o resultado, fui lá e comprei, investi em imóveis. Fiquei sem capital. E aí, era o momento ou não era? O momento econômico agora é para isso ou não é? Vamos sentar para conversar? Que legal, hein? Né? Então, a gente tem que ter isso muito claro. Não, isso que você está falando é impressionante. A gente já teve um lojista que chegou para a gente e falou assim, cara, preciso muito da ajuda de vocês, tô meio que quebrando aqui. Aí a gente foi ver, ele não conseguia entender. Ele falava assim, cara, mas todo final de mês, quando eu vou pagar as contas, tem dinheiro no caixa e eu tô diminuindo. Ele não percebeu que o fluxo de caixa dele ia caindo. Né? Chegava no final do mês, coincidentemente, ele tinha vendido um carro e tinha dinheiro em caixa. Aí ele pagava todo mundo e falava, não, tá tudo em ordem. Ok. Tá tudo em ordem, tá tudo em ordem, tá tudo em ordem, Patrimônio tá tudo em ordem. No final, o patrimônio dele estava lá Capital embaixo. investido tá. Sim. Exato. Sim. O estoque dele do começo do ano para o final do ano já tinha reduzido praticamente pela metade. Ele queimou Ele o não, estoque ele dele. não se atualizou. Quer ver um exercício? Vamos fechar o olho aqui. Década de 80 e 90, como é que era a loja de carro? Fitinha, balançando, brilhando, o ventilador, ar-condicionado, o ventilador, o lojista lá na frente. Vendedor fumando cigarrão na frente lá na porta. Calça apertada, Nike Shox, camisa aberta, pelo pra fora, não é isso? Isso Hoje. Tem que evoluir. Lojas tem toda com vidro. O Thiago Tecar, um abraço, Thiago Tecar, parceirão. Pô, tive lá hoje aí. Parabéns, Thiago, pelo Linda trabalho aí. Sou loja. teu fã. Pode falar o que quiser, mas ele alavancou de fato, mostrou que é a loja mais famosa do Brasil, porque foi uma das primeiras, sempre foi a primeira, e a maior com relação à visibilidade, identidade. Você vai lá, tem uma experiência, comprar um carro lá, tem um telão, tem não sei o quê, tem um sistema. Eu tive lá presencial e não é bonito só no Instagram, não, galera. Vai lá pra vocês conhecerem. Exato. Então, Aí, assim, vamos lá, né, Sidney? A gente vai numa Magazine, é tudo lindo, maravilhoso, para vender um produto de 1.000, 2.000 reais. nossa, matou a pau. Aí, pô, tu vai lá, tu tem um produto lá de 300 mil no teu estoque e tu tá lá já com a loja jogada, Exato, né? exato. No pó. Tá? Eu quero Pô, trazer um assunto polêmico aqui, pessoal. Vamos lá. Fraudes fiscais no setor automotivo é um problema recorrente. Né? E aí, quais os riscos que o lojista tem de querer dar aquele jeitinho, dar aquele gato? Eu não posso contribuir, né? Os meus clientes não fazem isso. Vamos lá, né? Aí Alexandre, ó, por favor, vamos lá. um parênteses aqui, né? Quando a gente falava antes de real e presumido, mais um detalhe, e aí vai entrar nesse assunto. Quando a gente fala de presumido e real, muita gente tem medo, né? Acabou de citar antes. Gente, o mesmo arquivo que vai para a receita da empresa do lucro presumido vai para do lucro real. É o mesmo arquivo. O departamento contábil ele vai mandar as mesmas informações. Então não tenha medo. Você tem que regularizar a tua casa. Tá? Fraude, o que a gente faz dentro das lojas, vamos fazer um planejamento tributário? Vamos encaixar isso aí no custo do veículo? Vamos trazer isso para dentro do sistema? Inclusive, alguns dos sistemas, né, eu já pedi para eles colocarem dentro do custo do veículo uma provisão dos impostos.
Vai ter assertivo? Não vai, porque eu não sei por quanto eu vou vender. Pode ser que lá na frente eu dê um desconto, eu dê alguma coisa, então mude um pouco. Mas uma provisão por aquilo que eu comprei, que eu já tenho informação, e por aquilo que eu tenho uma projeção de venda, eu já consigo colocar no custo do veículo esses impostos. Então isso vai trazer informação. Regulariza, porque depois o custo é caro. Tá? A gente tem essa O barato preocupação. sai caro depois. Exato. Porque o fisco vai me pegar. Não, o fisco ele não vai te pegar e não vai te levar preso. Ele quer o imposto. Ele vai chegar e vai te notificar. Ele vai te mandar uma carta Te dizendo: multar. Rafa, tu não pagou isso aqui, ó. Favor regularizar tua casa. E acabou. Até tanto tempo, senão multa, sei lá. Exato. Hoje, em alguns estados, e digo já também novamente, né, trazendo parâmetros aqui ao estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a fiscalização é enorme nesses estados, né, enorme. Dentro de Santa Catarina, problemas com nota fiscal, 60 dias está caindo na malha fiscal do contador. Tá? Então, isso é automático. Então, não adianta a gente tem que parar com essa história da gente ter medo do fisco. Exato. A gente tem que ter o benefício de regularizar a nossa casa e pagar menos imposto. Nossa, mudança de quebra de paradigma, né? Na verdade, tem só uma pessoa, né? É uma personificação que pode, de fato, acabar com o empresário. E ele tá todo dia na frente do espelho dele mesmo. É ele. Legal. É perfeito isso que vocês comentaram, pelo seguinte, algumas semanas a gente está junto com o pessoal do Renave fazendo algumas palestras deles e tudo mais. Inclusive, né, o Renave Fácil, nosso patrocinador parceiro aqui, se você ainda não se cadastrou, é a melhor integradora do mercado. Um abraço para o Adriano. Isso aí, regulariza porque o negócio está ficando cada vez mais apertado. Mas olha que interessante, no meio de uma palestra, quando a gente estava falando, olha, você tem que regularizar, que você vai ter benefício, isso e aquilo, teve um lojista que levantou a mão e perguntou, viu, mas e se eu for pego, quanto que é a multa? A cabeça dele estava assim, quanto vai custar a multa, quanto vai custar o imposto e a regularização? Sim. Para tomar decisão, para saber o que ele ia fazer ou não. Né? Eu falo que a gente vem numa vertente contribuindo com esse mercado automotivo, e agradeço vocês por isso também, porque eu falo que o nosso papel é profissionalizar ele cada vez mais. Né? E quando a gente começa a profissionalizar, aquele cara que é mais picareta, que é mais malandro, ele acaba saindo. O mercado em si tira esse cara de dentro desse jogo e a gente vai ter sempre um mercado mais atualizado, muito mais robusto. Mais formal, entregando qualidade ao consumidor, recolhendo os impostos que são devidos, gerando segurança, né? Eu diria que é um ecossistema, né, que tem que funcionar de uma forma salutar para todos. E não é só para a empresa dele, é para a família dele que depende, para as famílias que dependem da empresa, é para um todo. Eu tenho olhado isso. A gente às vezes acha que é só a empresa, todo mundo depende da empresa, a sua família que depende da empresa, é um negócio muito mais macro. Exatamente. De novo, são ecossistemas correlacionados com o seu. Tem a empresa, tem seu filho, tem a escola dele, tem que ter, eu diria que uma longevidade. Não adianta querer passar a perna. Não faz sentido. Né? É uma coisa que o Marcelo Cruz fala muito legal. Você conhece o Marcelo Abraço Cruz? pro Marcelão da Alvesp, esse de alto, fazendo um trabalho incrível aí. Sensacional. Referência. Inclusive tem que ter a segunda edição dele aqui, que ele é fera demais. Ele é fera demais. E é algo mais ou menos assim, que o malandro, no bom sentido, o cara mais esperto, é o cara que é honesto. Porque ele trabalha com, de novo, constância. Ele sabe, ele tem previsibilidade. O espertão lá dorme com o olho aberto e outro fechado, porque ele sabe que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Exato. E a qualquer momento ele vai ter que me ligar e vou realmente ter que solucionar. Eu vou linkar isso com uma pergunta para você, assim, pra você dar um recado agora, pra você trazer a caixa preta, que eu sei que você tem muito conteúdo, você sabe que eu já virei teu fã, além da amizade. Amigão, né? Cara, quero que você fale pro lojista quais são os erros mais graves que o empresário, um lojista pode cometer, jurídicos ou tributários, assim. O que você pode trazer ali para... Eu acredito que a velha escola não funciona mais. Então, as legislações estão cada vez mais rígidas, eu digo cada vez mais, sempre estiveram. CDC, garantia. Aqui na minha loja, Jaime, só motor e caixa. Não existe isso. Dá uma lirinha lá no CDC, 90 dias a garantia legal. E tem alguns que dão uma garantia estendida e depois não querem cumprir o contrato. Então, erros crassos. Você não é o mais esperto do mundo, com o devido respeito. Seja transparente na negociação. O que o carro tem. Passe para o consumidor. Fala a verdade. Checklist de entrada e saída do carro. Saída para o consumidor. Entenda que você não é o único beneficiado ou prejudicado por recolher os impostos devidos. Não é barato sair caro. É você jogar uma roleta russa. Um dia você vai ser sorteado. E aí a conta vai vir alta. Galope. Então, cautela. Sempre eu sou um cara de gestão, sou um cara de previsibilidade, sou um cara de prevenção.
Então, se você quer ter longevidade no seu negócio, você tem que multiplicar e não somar. Com pessoas que tenham o seu propósito, a linha, o DNA, que se aproxime mais, assim, tiver mais proximidade com a sua identidade. Porque não dá vou fazer com uma analogia, eu puxar para a esquerda, você para a direita vai romper. Então tem que ter um time alinhado para aquele norte. Esse é o correto? Vamos juntos. Animal. E faz parte. E quem quer contratar a consultoria jurídica, tributária, as redes sociais, o telefone, como é que faz? Olha, eu estou à disposição, @sidneyregozoni.adv. Quem assistiu No Instagram, né? no Instagram, perfeitamente. Quem assistiu esse podcast maravilhoso com o Rafa e com o Daniel, pode me chamar lá, falar que assistiu, para a gente conversar, para ter aquele diagnóstico. Eventualmente, quem tiver interesse na contabilidade, fala a sua rede, Jaime. @junior.jda. Certo? Nós estamos agora com o time de marketing nesse momento trabalhando. E tem uma nova 15% de desconto para quem está Falando em 20 já, né? 20% de desconto se você nos primeiro e segundo mês, né? Primeiro e segundo mês. Boa. Eu acho que é uma forma de eu retribuir o carinho pelo qual você nos recebeu aqui hoje e mostrar para o seu público que é cativo e te acompanha o nosso grau de amizade e parceria. Cara, eu quero dizer que essa é a primeira edição, já fica aqui um convite para uma segunda edição, né, para a gente fazer ou juntos ou uma edição só com você, outra só com você. Eu adorei o papo, acho que foi conteúdo muito rico. Eu tenho até, não quero deixar de passar aqui uma pergunta final para o Jaime também, porque você trouxe um conteúdo muito bacana, Jaime. Cara, parabéns. Jaime é top. Cara, adorei. Bem que você falou, Adriano, você estava certo que eu tinha que trazer esse cara aqui. O Sidney já sabia, a gente já estava ensaiando aqui, né? Verdade, o Alexandre estava atrapalhando esse agendamento. Bom, depois a gente fala desse assunto. Alexandre, olha, Um beijo, Alexandre, te um amo. abraço. Mas, Jaime, se você pudesse dar um conselho para um dono de loja que quer pagar menos imposto de forma legal, legítima, que conselho que você daria? Primeiramente, deixar a gente cuidar de você, tá? A nossa contabilidade nasceu dentro da loja de carro. Tudo aquilo que você fala sobre retorno, sobre intermediação, sobre compra e venda, sobre refim, todo esse linguajar teologista, a gente conhece. A gente nasceu dentro, a gente surgiu fazendo contabilidade dentro das lojas. Então, a gente trouxe o lojista para dentro da contabilidade, e não a contabilidade para dentro do lojista. Então, a gente tem isso na nossa raiz, tem isso na nossa veia, a gente sabe o que vocês respiram, conhece as dores de cada lojista. Então, primeiro, deixe a gente ter contato com você, fazer essa reunião, fazer um alinhamento, indiferente, né? Faça contato com a gente para a gente fazer uma análise tributária em cima do teu cenário. Como a gente falou, né, nessa conversa, né, o que mais a gente está encontrando em todas as cidades onde a gente está indo, em todas as lojas, são tributações equivocadas, jeitos equivocados de fazer as coisas, e a gente está levando conteúdo. Então, deixa a gente conversar. E organiza o teu administrativo, o teu contábil, o teu jurídico, tá? O teu ganho pode estar ali. O teu ganho empresarial, a tua margem de lucro pode estar nessa organização administrativa, contábil, jurídica. Tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa. Sem dúvida. Cara, fantástico. Me ajuda aí, Dani, porque eu não quero encerrar, cara. Não, para fechar, a gente tem contato com algumas empresas do mercado americano e o mercado americano, diferente daqui do Brasil, ele é um mercado super propenso a ouvir, né? Então você fala, poxa, eu tenho uma proposta, eu tenho um trabalho aqui e quero te apresentar. O mercado americano fala, tá, me apresenta, deixa eu ver se faz sentido. Aí vai lá, apresenta, pô, faz sentido, eu vou seguir, não faz sentido, obrigado, não faz sentido. Então, só quero abrir um alerta aí para você que é lojista. Pessoal, abre um pouco a guarda quanto a isso, né? Aceita ali, recebe uma visita desse pessoal, uma análise um pouco mais aprofundada para saber como é que está a tua situação. Às vezes está deixando dinheiro na mesa, está perdendo oportunidade e essa galera aqui pode ajudar vocês a lucrarem muito mais, rentabilizar o teu negócio, beleza? Cara, muito bom. Obrigado. Foi um prazer. Agradecer a nossa audiência também, a galera que ficou com a gente aqui até essa 1h07. Ficaria mais 2 horas aqui. O Sidney é sempre resenha. Resenha tá com braba. você aí, meu irmão. Vou falar a última do dia. Olha lá. Você que ainda não entendeu o valor da prevenção, vai entender o custo da correção. Nossa. Atenção. Um abraço, como diria Jô Soares, um beijo do quase gordo. Muito bom, Jaime. Para você finalizar para a galera aí. Só agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né? Novamente, nos escutem, busquem, né? Busquem a rede social, a gente tem uma equipe muito grande, né? Aqui Fala de novo a rede social para a galera lá, gente. Junior.jda, Sidney, @Sidney
Regozone.adv. Regozone com 2 Z. ZNI. Regozone no final. .adv. Vamos Exato. colocar aqui, inclusive, aqui embaixo, É. aqui no descritivo. E teremos novidades. Em breve a gente vai ter novidade aí, a gente vai soltar novidade. A bomba, hein? Então, aguardem porque vem coisa boa aí. Não tenho dúvida, vai impactar o mercado. Boa. E, de novo, essa junção, essa união, ela vem para resolver dores. Eu entendo que a hora que nós resolvemos problemas do segmento, nós servimos, claro que a gente vai crescer, mas o mercado vai estar mais profissional. O Excelente. lojista vai ter mais dinheiro no bolso. Excelente. É isso. Não é só sobre dinheiro, sobre lucro, galera. É É sobre o propósito. ajudar as pessoas. Exato. Propósito, sobre deixar um legado. A galera acha que a gente ganha dinheiro aqui no podcast. A gente paga para ter o podcast. O patrocinador não chega nem no custo ainda, mas é uma honra. O mercado automotivo mudou nossa vida, a gente faz questão de compartilhar, de retribuir. E quando vem, às vezes, um lojista, alguém que assim, pô, assisti o podcast lá. Gratificante, não é? Cara, o cara falou assim, pô, assisti 9 episódios e tal. Comecei a apresentar. Ele falou, cara, pode pular a apresentação, já assisti 9 episódios, adorei, me ajuda. Isso não Muito tem bom. dinheiro que paga. É o salário, como fala meu amigo Rodrigo Danic, um abração. Tô te esperando aqui, Rodrigão. É o dinheiro que não tá dentro do envelope, né? É o salário emocional. Exato. Não é isso, Dani? Isso aí. Bora lá, gente. Obrigado aí pela você que acompanhou a gente até agora. Se inscreve no canal Triple C. Já comprei essa, Dani. Curte o vídeo. Gostou do conteúdo? Então retribui. Curte o vídeo, comenta. Se você concordou, discordou. A gente quer ouvir, né, Cine? Coloca lá, Claro. eu concordei, cara. Achei que isso aqui... Né? Faz uma pergunta, compartilha. Se você puder compartilhar com 3 amigos. E se você puder realmente nos ajudar a divulgar o nosso trabalho no YouTube, manda para 3 amigos aí, compartilha, se inscreve no canal, ajuda a gente. Tamo junto. Não é isso, Dani? Isso aí. E até a próxima. Até. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.